Olá, amigos do Pãocast, sejam muito bem-vindos aqui para mais um episódio. E hoje trago uma pessoa aqui que respira padaria. São 47 anos de idade e 32 deles dedicados à área da panificação. Um cara muito experiente, muita bagagem, que vai poder compartilhar aqui conosco hoje um pouco dessa trajetória e um pouco dessa longa vida aí dentro das padarias, supermercados, enfim, dentro da panificação. E ele é nada mais, nada menos do que nosso amigo Givanildo. Gil, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pãocast. É uma honra em recebê-lo aqui, tá? Pessoal, o Givanildo começou na panificação em 1993, na padaria Davilu, e hoje está fazendo a coordenação aí no grupo Pão de Açúcar, um dos maiores grupos de supermercados do Brasil. E é um cara muito experiente que vai poder compartilhar um pouco aí da sua trajetória conosco. É isso aí, Gil. Fala com o nosso público aí. Oi, mano, obrigado pelo convite, né, via Pani, muito obrigado, né, fiquei muito contente, muito feliz. Eu venho acompanhando esse modelo, né, de disseminação de conteúdo, né, é uma troca de informação muito interessante, né, adoro esse formato, apesar de nunca ter participado primeira vez, estou muito feliz e muito contente com o convite. Que legal. A honra é toda nossa em estar recebendo você aqui. Tenho certeza que você vai agregar muito conhecimento aqui para o nosso Pãocast. Mas bora lá. Givanildo, 1993 você estava ali começando na panificação, né? Que legal, cara. Uma trajetória muito bonita. Parabéns. E nessa época, né, era tudo feito ainda de forma muito artesanal, né? Não tinha tantos equipamentos modernos como tem hoje na atualidade. Conta pra gente aí como foi o seu começo em 1993 na panificação. Olha, tem história esse início de jornada, viu? Em 1993, né, um jovem lá, adolescente de 14 anos, que almejava e sonhava em ser, eu até brinco, né, ser jogador de futebol, né? E aí foi engraçado, né? Tem uma história que eu gosto de contar. Eu tava lá na rua jogando bola e tal, e o meu pai, ele tinha um comércio pequeno, né? E ele fechou a porta, saiu correndo e falou: Vem cá, a gente precisa ali ver um negócio interessante. É uma oportunidade de trabalho. Eu falei: Meu Deus, né? Um trabalho, 14 anos. Como assim? E, é, e aí a gente chegou lá no estabelecimento, tinha uma placa colada lá: precisa-se de menor, né? Um menor. E aí. É, o Ailton Fernandes, né? Eu agradeço até hoje pela essa oportunidade. Ele olhou para mim assim e perguntou: Você quer trabalhar mesmo, rapaz? Eu fiquei meio tímido, né? E meu pai: Sim, 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 quero muito. Tá bom, 5 horas da manhã, amanhã esteja aqui. Nossa. E aí é uma padaria que é, de descendentes portugueses, né? Por isso que eu brinco, eu deixei de fazer teste na portuguesa para fazer teste Na na padaria. padaria do português. Mas deu super certo, né? Eu tive a oportunidade de ingressar nesse universo da padaria, panificação, através dessa oportunidade. E é que nem você comentou, né? Em aquele ano, né? Os equipamentos. Pra você ter ideia, lá o forno era de lenha, Forno a né? lenha. Aqueles fornos antigos, né? Compridos, que tinha a fornada lá que você tinha que preencher com as lenhas. Eles compravam, né? Semanalmente lenha. A gente tinha que até, em alguns momentos, usar, apesar da idade, né? O machado para Para cortar cortar lenha. e pôr para esquentar a fornalha lá e o negócio tocar, né? Então, Olha só. o forno já era diferente, os equipamentos antigos, né? Aqueles que demoravam mais de 1 hora para fazer uma massa. Ainda eu peguei o finalzinho da era do tabuleiro, né? Que o pessoal jogava as massas ali no tabuleiro. Então, tudo isso, obviamente, auxiliando, né? Pela idade, não poderia nem fazer manuseio do equipamento por conta de ser equipamentos, né? E a gente sabe, conhece na panificação, nós temos equipamentos que são perigosos, né? Sim, Então, sim. naquela época nem existia ainda a NR15, né? Que é uma norma de segurança que minimizou muito, né? Muitos acidentes. E na lenha, tinha que. Hoje em dia tá tudo mais simples, né? Hoje em dia você chega o forno, já tem até a programação do forno, você chega o forno já tá no jeito para você colocar as fornadas para assar, né?
E antigamente tinha que cortar a lenha, colocar lá na chama lá para poder chegar na temperatura ideal para fazer as fornadas, né? Que legal, Gil. E de lá para cá muita coisa mudou, né? As tecnologias, maquinários. Mas teve algo que te marcou nesse início na panificação que você lembra até hoje? Olha, Weyman, o meu início, muito jovem ainda, né, nesse universo aí da padaria, o que eu mais senti, assim, foi o apoio, né, e a ajuda que o próprio pessoal dessa panificadora fez comigo, né, isso eu carrego para a vida toda, né, então um novato, não tinha conhecimento, né, atender cliente, sabe nem colocar um pãozinho no saquinho ainda, né, Aham. então, o pessoal sempre me apoiou, apesar, né, daqueles mais antigos padeiros, tem aquelas brincadeiras, né? Ó, vai lá ensacar vapor, vai lá enxugar gelo. Tinha essas brincadeiras, né? Mas esse, o que que ele tá falando, né? Do que se trata, né? E a gente entendia que era uma brincadeira, mas sempre tive o apoio, né, das pessoas que eu comecei a trabalhar. Minha família também, né, me ajudou muito no começo. Imagina, 14 anos, todo dia tinha que acordar 4 horas da manhã, 4h20, entrava 5 horas da manhã, né, ainda estava cursando o finalzinho do ensino fundamental, né, estava na sétima série na ocasião, e não poderia deixar de estudar também, né? Então, esses apoios me marcaram muito e eu carrego até hoje, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, tem uma pessoa nova no setor, eu gosto de contribuir muito, né? Para que ela se sinta bem, se sinta à vontade e venha desempenhar o seu papel, a sua função. Legal. Me fez lembrar até de um ditado, né? Eu vi uma frase, um ditado, esses dias aí, né? Ela falava assim: seja aquele amigo, né, dos novos colaboradores, igual você precisou quando você começou, né? Ou igual foram com você, que é justamente o que você está falando aí hoje, né? Você procura ser a mesma pessoa que foram com você quando você começou, né? De ajudar, de apoiar, de incentivar, que faz todo sentido. Porque foi algo que marcou e você sabe que se não tivesse tido aquele apoio, talvez teria sido tudo diferente, né? Legal, Gil. E eu vi que você fez bastante cursos, formações ao longo da sua trajetória, né? Senac, Senai, ETEC, vários cursos de formação, nutrição, gestão. E o que te incentivou a buscar tanto conhecimento e querer se profissionalizar tanto assim nessa área? Olha, essa foi uma jornada maluca, né? Eu fiz 3 cursos técnicos, né, que abrangem praticamente todas as áreas do alimento, Uhum. né. Eu cursei o técnico em nutrição, que dá uma bagagem ali sobre composição dos alimentos. Depois eu fiz o técnico em alimentos, que é uma parte mais industrial, e o técnico em cozinha ou gastronomia, que agora o MEC conseguiu rebatizar, né? Que tem essa questão da harmonização, dos sabores. Então fiz essa junção, né? Acho que foi muito válido para minha carreira profissional. E eu sempre busquei esses conhecimentos, porque as oportunidades no setor são grandes, né? E aí você tem que estar preparado, né? Com uma bagagem de conhecimentos para que combine com essa oportunidade, né? Então, graças a Deus, sempre deu certo, né? Fui trilhando as oportunidades de trabalho aliadas com os conhecimentos técnicos que eu obtive através dos estudos, né? Então, passei pelas áreas de conhecimento técnico e cheguei também à parte de gestão. Então, isso fez com que eu tivesse muitas boas oportunidades dentro do nosso setor. Que legal. E quais desses cursos técnicos que você fez e tudo mais que você sugeria ali para quem está nos assistindo que é de extremamente importante para que a pessoa tenha esse tipo de conhecimento para a carreira dela? Eu sei que todos foram muito válidos, né? Mas um desses assim que você fala, ó, esse é extremamente importante. Eu daria até um passo atrás, né? O curso técnico, ele veio numa fase mais adiante, né? Quando eu já tinha alguns anos de profissão, mas eu comecei mesmo com um curso mais básico, né? Eu tive a oportunidade de fazer confeitaria e panificação no Senai, No né? Senai. Um curso de conhecimento básico mesmo, e é isso que eu indico muitas vezes para um jovem, né? Um iniciante, procura primeiro
fazer um curso mais rápido, né, mais básico, pega uma bagagem já de conhecimento, né, dos processos, enfim, tem esse primeiro conhecimento e depois você vai buscando os mais avançados, né. E para aqueles que pensam e acham que aprender é só na prática, o que você diria a essas pessoas? Eu diria que, obviamente, temos a prática como um grande, modelo, né, de conhecimento, mas é importante também agregar, conhecimento teórico, né, e técnico, que traz uma bagagem, né, que combina com a prática. Então, eu conheço o que está por trás daquele processo tecnicamente, né, e vou para fazer na prática junto, né. Então, é importante não ter só a prática, aprender lá no setor, no dia a dia, mas também buscar por fora, né, um pouco de conhecimento técnico. E como se diz, conhecimento nunca é demais, né? Então, conhecimento é algo que é seu, é algo que ninguém vai tomar, é algo que você vai levar para a vida. Então, nunca é demais, não tem um limite para o conhecimento. Por que que eu vou me limitar só à prática, né? Por que que eu não posso ir além? Legal, Gil. Na época que você entrou no grupo, né? O grupo onde você atua hoje, você entrou como padeiro, né? Isso, perfeito. E após, né, muitos anos, você hoje atua numa parte de coordenação. E após 32 anos nessa trajetória e tudo, que te motiva a continuar? Olha, eu gosto muito do setor, né? Sempre estive envolvido com a parte de panificação, confeitaria, já a longa data, né? Desde o início da minha carreira. E o que me motiva cada vez mais, né, a estar dentro desse setor a qualidade, né, que a gente busca em aperfeiçoar nossos produtos. Imagina, né, um pão são várias etapas de preparo, são vários processos, né, a serem seguidos, e depois você vê aquele produto na mesa de um cliente, né, de uma família. Isso me motiva, né, a honra, né, de produzir pães, né, ou de acompanhar os processos, né, porque nós temos acompanho equipes, né, que produzem a levar esses produtos para as mesas dos clientes. Então isso é o que me motiva cada vez mais, né. Como eu costumo dizer, é a arte de transformar, né? A gente transforma algo e algo que é um alimento sagrado, né? Que é o pão. Então, quando você transforma, você vê a transformação da farinha que você pegou e aquilo que se tornou, é algo muito gratificante, né? E você saber que as famílias vão comer aquele produto. Você está Exato. levando o seu trabalho para a mesa das pessoas, né? Eu acho que Exatamente. isso é o que é interessante. E Gil, como você hoje lida em relação a liderar pessoas que estão no ponto quando você começou na planificação? Aqueles que estão começando agora, que a gente sabe que tem, né, tem sempre bastante gente nova na equipe, ainda mais um grupo grande como que você trabalha. Como que você costuma fazer essa liderança? É bem interessante, né. Hoje, nós temos diversos perfis, né, de colaboradores, né, e até mesmo das pessoas que atuam de forma geral no nosso setor, né. Então tem os mais experientes, né, que já têm uma bagagem enorme e que por muitas vezes, quando você sugere uma mudança, são um pouco mais reativos, aí você tem que trabalhar, né, um pouco mais o contexto para conseguir conquistar, a questão da pessoa fazer, né, aquela prática. E também nós temos as pessoas que são iniciantes, que são mais aderentes, né, ao novo, vamos dizer Sim, assim, né. Então sim. é uma mescla de gerações, né, que a gente trabalha aí diariamente e que se somado, né, explorando, né, essas particularidades, tem tudo para dar certo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente mapear como é que é o perfil da equipe. Isso é muito importante, né? Como eu comentei, né? Tem os mais aderentes, né? E tem aqueles, ah, isso aí não vai dar certo, né? Você tem que mostrar para a pessoa que vai dar Isso certo, aí né? eu já fiz, desse jeito aí eu já fiz, não dá É, certo. é isso aí. Não, vamos fazer desse. Não, isso aí eu já tentei de todas as formas e não dá certo, né? A gente, a gente entende, né? Eu te entendo. Todo mundo comete erros no começo, não só no começo, como até hoje a gente comete erros, né? Isso é normal, só que não com a mesma frequência de quando a gente começa.
Quais desses erros, assim, Gil, te marcaram bastante no início da sua trajetória? Olha, eu acho que é impossível dizer que um dia um padeiro não esqueceu algum ingrediente, né? Tipo, já esqueci o sal, já esqueci o açúcar numa formulação, mas acho que o que mais me marcou uma vez, eu era novato ainda, obviamente, no setor. Um padeiro falou: Ó, pega, tá vendo aquele saco ali? Depois você pega e despeja aqui para juntar com essa farinha. Aí ele saiu. E tinha vários, né? Aí eu olhei e falei: Meu Deus, qual que é? Eu peguei, era farinha integral. Só que a gente ia fazer pão francês. E coloquei lá para misturar, né? Só que só dá para perceber quando você começa a colocar água, né? E aí a, Sim. ma- a Aí massa começou a ficou ficar toda, escuro, né? toda pintadinha, a massa ficou, né? As fibras, né? Desse preparo, né? E isso foi o que me marcou mais, né? Mas foi uma ocasião, né? Então, por isso que a gente tem que sempre ficar próximo, né? Principalmente colaboradores que estão iniciando, né? Legal. E, assim, falando não só sobre erros na panificação, né? Assim, sobre o manuseio dos produtos. Mas teve algum erro na sua vida durante a trajetória, que virou uma oportunidade? Ou algum erro que, se você pudesse voltar lá atrás, você corrigiria ele? Então, eu brinco com esse erro que, como eu agreguei uma farinha com fibras, eu falei, acho que eu fui o criador do pão francês Pão integral, né? francês integral. Né? Mas, assim, de erro, né? Seja na vida pessoal, profissional, eu, graças a Deus, acho que eu não tenho o que reclamar, assim, né? Acho que as minhas escolhas, né, sempre foram as mais acertadas, assim. Acho que eu não voltaria atrás em nada, né? Nem de permanecer no setor há tanto tempo, né? E lá atrás, no início, eu tive a oportunidade de mudar de rumo, né? Mas Você optou por ficar. optei sempre em continuar. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é bem, bem precisa aqui, né? Nesses 30 anos, Gil, o que que você acredita que mais mudou na panificação? O pão, o padeiro ou o cliente? Eu acredito que é um pouco de cada, né? Quando a gente fala de pães, né? A variedade muda muito, são geradas novas tendências, novas receitas. O padeiro também, né? Ele, ao longo dos anos, tem oportunidades de se capacitar mais, buscar mais conhecimentos, e o perfil do cliente também, né? Então, um cliente mais exigente, um cliente que busca produtos diferenciados, às vezes, ora mais voltados para saudabilidade, ora para outro tipo de finalidade. Então, acho que é um pouco de cada, né? Um pouco de cada. E eu acho que, assim, para meio que para resumir, a informação ela está muito mais presente no nosso dia a dia, né? Então, a informação chega para o padeiro para melhorar um pão, criar uma novidade. A informação chega para o consumidor para buscar um produto mais saudável, buscar um pão de fermentação natural. E também chega para as padarias para que a concorrência aumentou, né? Você vê a padaria tal, você vê a outra e você vai criando coisas para também continuar naquela crescente, né? Então faz total sentido que todas tiveram uma grande mudança nesse período aí, Sim. né? De 30 anos. É, hoje, Gil, a pré-mistura, né, que é um produto até que a gente trabalha, elas cresceram muito no mercado da panificação no Brasil, né? Você acha que isso é um avanço? Sim, com certeza, né? Voltando lá em 1993, quando eu iniciei, era bem raro, né? Era pouquíssimas pré-misturas, né? Então, era a maioria na sua parte receitas artesanais, né? Onde se pesa toda a gama de ingredientes, farinha, gordura, sal, enfim, né? Sempre ao longo dos anos foram assim. E aí, mais ou menos nesse período, começou a aparecer as pré-misturas como uma oportunidade de dar velocidade, né? E produtividade nas padarias, né? Então, é uma ferramenta interessante, né? Claro que existem pré-misturas e pré-misturas. Sim, Tem que ter exatamente. aquele cuidado de selecionar, né? De buscar as melhores, as que fazem mais sentido também para inserir lá no contexto da produção, mas é uma tendência importante para otimizar a produção.
Então você acha que foi um grande avanço na panificação, no sentido de já ter um produto mais Já, prático de ser transformado ali, né? Já vem isso, muito mais mais bem balanceado, mais elaborado elaborado. já, né? Já tá ali balanceado. Tem pré-misturas que você agrega somente a água, às vezes água e fermento, enfim, ajudou demais, né? Facilita bastante. Muito. Que bom. Fico muito feliz em saber disso. Gil, e na sua opinião, o que muda uma padaria de sucesso para as padarias comuns? Ou seja, quais as mudanças que as padarias geralmente de sucesso elas têm, elas colocam em prática, elas têm como ideia para se diferenciar das padarias comuns? Eu sempre digo que nunca é um fator, é um conjunto de fatores, né? Então, as padarias convencionais, aquelas padarias de mais destaque, de sucesso, é, é atendimento, né? É qualidade nos produtos, é a constância dos produtos, né? Então, o cliente, todo dia, às vezes ele vai no estabelecimento buscar aquele mesmo produto. Então, você não pode deixar faltar aquele produto, né, para o cliente, principalmente a qualidade, né? Qualidade desses produtos e atendimento, né? Atendimento, acho que é fundamental, né? Porque é a marca que você deixa ali para o cliente. Sim. E a gente sabe que existem estabelecimentos e estabelecimentos, preços e preços. O consumidor brasileiro hoje, ele está disposto a pagar mais e ir em um local onde tem produtos melhores e tem um atendimento melhor? Você acha que hoje o brasileiro já tem esse entendimento e as pessoas já buscam esse tipo de serviço, sendo elas da classe A, classe B, até uma classe C? Você acha que todos já têm esse tipo de entendimento? Sim, até o grupo que atualmente eu trabalho, né, que eu atuo, tem como fortaleza a marca Premium, né? Então, é um segmento de cliente muito interessante que busca principalmente isso que eu abordei, né, anteriormente, que é atendimento, qualidade, mas ele não liga para o preço. Uhum. Se tiver isso e o produto disponível, né, ele paga o preço que for. Então, para esse segmento premium, né, para essas regiões onde é possível ter esse modelo, acho que tranquilamente. E nas regiões onde não é possível, né, o cliente, claro que ele vai sentir quando o preço for um pouquinho mais elevado, né? E aí ele faz aquela pesquisa, né? Mas se tiver qualidade e constância, você seguramente segura esse cliente e ele não sai mais, né? Ele fica fiel, na verdade, né, ao seu estabelecimento. O caro hoje em dia, ele se tornou você ir em um local, por mais que você pague barato, entre aspas, né? Mas o produto não seja bom. Então isso se torna um produto muito caro, né? Porque você pagou por aquilo, mas não tá do seu agrado ou não atendeu a expectativa que você gerou sobre aquele produto, né? E exatamente, né? Independente dos perfis, o que a gente fala muito hoje é sobre a experiência de compra do cliente, né? Seja ele premium, seja ele lá do CD. Então, a experiência do cliente é o que vale hoje, né? Então, isso é muito importante. Eu até vi uma matéria esses dias, né? Que hoje o digital ele tá muito em alta, né? Compras online, hoje pouca gente sai de casa para fazer alguma compra. Já chega tudo em casa para elas, né? Então, a compra física, ela não virou simplesmente uma compra, ela virou realmente o que você falou agora, uma experiência, né? Ela virou uma experiência de compra. Porque se for comprar por comprar, eu compro no digital, chega na minha casa, não vou ter trabalho algum, né? Se for só a compra por compra. Então, quando o cliente vai até a loja, que seja ela de padaria ou outros segmentos, ele quer ter algo diferente, não só aquela coisa fria, né? Senão eu peço pelo celular mesmo, já chega na minha casa e tá tudo certo, né? Então, acredito que faz total sentido a sua colocação, né? Aqueles que procuram trazer algo diferente, uma experiência de fato, elas vão conseguir ter mais retorno sobre as suas vendas. Muito bom, Gil. Gil, e como a gente tratou aqui, né, durante esses anos, teve muita mudança, muita tecnologia, muito conhecimento, mas o que você acredita que não pode, as padarias, vamos ser mais precisos, não pode abrir mão, mesmo com tanta tendência, alguma técnica, algum produto que elas não devem abrir mão daquele artesanal? Eu diria que
Na panificação, o que a gente mais preza são os processos, né? Independente de você fazer uso ou não, né, de receitas artesanais ou mais pré-misturas, ou até mesmo de ter equipamentos mais modernos, né? Eu acredito que seguindo fielmente os processos, né, que é o que eu trabalho muito, né, com a equipe, né, siga os processos corretamente, né, seja o produto A, o produto B, ou usar o equipamento mais moderno, menos moderno, se a gente seguir os processos, né, tem aquela história do descanso da massa, sabe, né, uma modelagem correta, enfim, tudo isso que está agregado ali na prática de construção do produto, né, é essencial, né, dentro da sequência de processos. Então, independente da tecnologia, não adianta querer pular os processos. Exato. E o processo que a gente fala, é o processo do pão, da massa, do descanso, do fermentar, da modelagem, do assamento, né? Que a gente sabe que se você pular processos do pão, o pão ele não aceita desaforo, Não, né? Então não vai ter o mesmo resultado. é Isso isso é, isso aí. é fato. O grupo que você atua hoje, Gil, a gente conhecendo até vocês ali, muitos pães internacionais, eu posso dizer dessa forma, né? Pães rústicos, fermentação natural, e eu se espelha muito ali no modelo europeu também de pães, né? Você acha como que está o posicionamento da panificação brasileira hoje referente a esses modelos de pães? Eu acredito que a panificação brasileira, ela evoluiu muito, né? Teve saltos bem interessantes. A gente tem muitas pessoas que vieram de fora do país, né? E agregaram muito com o conhecimento dos padeiros brasileiros, né? Trouxeram muitas técnicas, né? Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de fora, né? Do Brasil, né? Da França, enfim. E aprendi muitas coisas, né? Muitas técnicas, né? Que agregaram muito. Então, eu acho que o mercado brasileiro vem se apropriando bem, né? E crescendo cada vez mais em termos de tipo de sortimento, tipo de pães, bolos, doces, né? Vem trazendo bastante sortimento diferenciado, né? Essa questão de ter pessoas do outros países atuando aqui junto com os padeiros do Brasil, né? É uma troca bem interessante, né, de conhecimento. Muito, muito. Legal. Então hoje a panificação brasileira ela já está meio que habituando, já está se acostumando com esses tipos de pães também internacionais, né? E para o futuro, Gil, o que que você imagina para a panificação brasileira? Olha, a expectativa é grande, né? Pão nunca vai ficar ausente da mesa do brasileiro, né? A única coisa que vai mudar é justamente essa questão dos tipos, tendências, né? Eu acredito que sempre vai ter isso no meio da panificação e também da confeitaria, né? Nos doces. Vocês viram agora essa tendência do morango do amor, né? Foi bem Esse, interessante esse isso. aí fez sucesso, né? Deu um trabalhinho lá para nós, Até mas vocês aderiram lá? aderimos, cara. Tivemos que aderir, É né? porque todo mundo saiu procurando esse tal do morango do amor, né? Exatamente. E aí nós tivemos que implantar também, né? Foi um negócio muito rápido, muito dinâmico, né? Não tinha tempo de fazer treinamento, tinha umas técnicas meio aperfeiçoadas lá, né, para fazer o brigadeiro, principalmente a calda. E aí tinha a nosso material principal, a ficha técnica, mas também alguns vídeos para colaborar com esse produto. Então, o futuro é esse, né? Sempre tendência, sempre mudando, sabores, harmonizações, combinações diferentes, né? E com o conhecimento que muitas vezes vem de fora do país, vai agregar muito a essa sequência de crescimento da panificação brasileira. Muito bom, Gil. E com toda essa experiência e bagagem que você tem, o que você diria hoje para um jovem que está ali começando no balcão, ou até mesmo ali já dentro da área de produção? Qual recado você diria para essa pessoa que sonha chegar numa posição assim onde você já chegou hoje? Olha, eu diria que assim, não tenha pressa, né? Eu já estou aí 32 anos, mas trabalhei muitos anos na operação ali, auxiliar. eh, Você
tem as atividades mais básicas. Hoje o jovem ele é muito imediatista, né? Ele quer para já. Ele começa hoje, amanhã ele já quer ser o líder, Já que é o retorno, né? já quer o retorno, já quer chefiar. Mas tem que ser passo a passo, né? É, galgue, né, pelas etapas, né, dentro da empresa, aprenda num pedaço do setor, no outro, vá se aperfeiçoando, porque as oportunidades vão aparecer, né? A gente precisa de muitos bons profissionais e aqueles que fizerem essa trilha, né, de ter a paciência principalmente e buscar novos conhecimentos, agregar, né, informações, tem tudo para crescer e mais para frente chegar nos grandes cargos de liderança. Então, de uma forma resumida, o que a pessoa tem que fazer hoje é se preparar, se capacitar, estudar para aquilo, para que quando a oportunidade chegue, você já esteja pronto, né? Você já esteja Exato. apto a exercer aquela nova posição. É, e sem pressa, né? De tempo ao tempo, né? Vá absorvendo, né? Interagindo, né? Não seja imediatista. A gente às vezes vê alguns casos, né? A pessoa começa, então, já tô aqui 3 meses, né? Já tinha que ter uma promoção, Nada mudou ainda. nada mudou, né? Então, às vezes acontece, né? Mas vá com calma. É isso. Show. Muito bom, Gil. Vozes da experiência, hein, gente? Aqui tem muita bagagem aí para passar. Gil, agora eu gostaria de fazer algumas perguntas bem objetivas aqui para você, tá? Pão bonito vende mais que pão gostoso? Olha, essa é uma teoria bem complexa, né? Eu que tive a experiência de também trabalhar nessa parte de desenvolver produtos, obviamente a aparência do produto é muito importante. Ela é o principal chamariz ali para o cliente. O cliente olha, né, fala, nossa, que produto esplêndido, bonito, né, diferenciado. Às vezes até eu sou atraído também por esse tipo de colocação. Eu vejo um produto bonito, falo, nossa, eu vou comprar para experimentar, né? E às Aham. vezes não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo que você gerou, né? Ele deixa a desejar, né, no sabor, na harmonização. Então, o mais correto mesmo, que eu acredito, é o conjunto dos dois, né? Então, a aparência tem que estar dentro do padrão, qualidade, né? Dependendo ali das características, se é um pão macio, se é um pão crocante. Isso serve para bolos e doces também, né? Com as suas devidas características. Mas o sabor tem que estar ornando ali, né, combinando, né, tá um sabor agradável ao paladar do cliente, né? Então, eu já tive experiências, né, de ver o produto bonito, falei, nossa, né, eu vou levar esse doce ou esse bolo. Acho que é a pior experiência que tem, né? Quando eu olho assim que eu falo, tem que experimentar, cara, tem que saber como que é esse produto aí. E aí você se decepciona às vezes, né? Exato. Vê a beleza do produto, mas o sabor assim não tá atrativo. É, porque, assim, vale muito essa dica, porque às vezes a pessoa se preocupa muito com a estética do produto, de como vai ficar na apresentação, mas acaba esquecendo de um dos pontos principais, que é o sabor, né? Eu acho que faz mais sentido você meio que comprar um pão ou um outro produto que não esteja tão, a aparência não esteja tão legal, mas que ele compense do outro lado, né? Que esteja saboroso, esteja harmônico, né? Como você falou. Mas quando é ao contrário, tá muito lindo, tá muito bem apresentável e o sabor não condiz, eu acho que é bem decepcionante, né? E até um ponto interessante, né? Isso eu aprendi muito lá quando eu desenvolvia produtos. Às vezes o recheio tem que combinar com a aparência externa, né? Combinado. Às vezes a gente compra o produto, mas fora é um acabamento e por dentro é outro que não tem nada a ver, né? Então, Tá chocolate por fora e dentro é morango, né? é outra Tipo coisa. isso, né? Exatamente. Agora tem uma outra bem difícil aqui, tá? Padaria boa é aquela que tem tradição ou aquela que se reinventa todo dia? Olha, de novo, né? É um pouco dos dois, né? A gente tem, principalmente aqui, cidade de São Paulo e outros lugares também, estabelecimentos bem tradicionais, né? Bem, vamos dizer assim, famosos e elogiados pelos clientes e, e que tem ali no seu portfólio de produtos, né? Uma tradição, né? Carrega anos, né? E eu acredito muito na combinação dos dois, né? Então,
você tem que manter a tradição, mas também tem que sempre estar acompanhando as tendências, que é essa questão de se renovar, né. Então não posso ficar sempre na mesmice, né, fazendo o mesmo sortimento a vida inteira, mas acompanhar um pouco das tendências também e, nesse caso, entrando um pouco nessa questão de renovação. Muito bom. Cliente quer novidade todos os dias ou ele apenas quer um pãozinho francês quentinho? Eu acredito que todos os dias não, né, mas esporadicamente sim, né, sempre que tiver oportunidade de lançar um produto, um sabor diferenciado, o pãozinho é clássico, né, Uhum. é o tradição, é a tradicional, né, todos os dias o cliente vai em busca dele e vez ou outra, se você tiver uma novidade, agrega muito, né, e às vezes são novidades que caem no gosto do cliente e acaba se tornando um sortimento fixo, né. Então, é um pouco de cada, né. Então, o cliente ele vai buscar o seu tradicional pão, que tem que estar ali qualidade, né, para você também não perder esse cliente, mas por outro lado também precisa dar uma inovação, né, e ter um produto novo e diferente, não digo todos os dias, né, mas de repente uma sazonalidade ou um período de tendências, enfim, Um final de semana, né? Entra meio que também. ali no mais tradicionais durante a semana. No final de semana, é porque geralmente a galera quer comer alguma coisa diferente mais aos finais de semana, né? Na semana a galera quer mais manter aquela dieta, o foco, né? Final de semana pode entrar outras coisinhas aí. Gil, e a automação hoje na nossa realidade, você acha que é um, vai mudar alguma coisa sobre o toque humano? Ela veio para ajudar ou você acha que muda o toque humano, a essência da panificação brasileira? Olha, eu estou num desafio novo agora, né, que eu vou precisar muito da automação, né. Eu estou numa área agora que é central de produção, então a gente produz em larga escala, grandes volumes, e a questão da automação, contribui muito com a nossa produtividade. Mas, por outro lado, a gente precisa muito do ser humano, né, da pessoa, né, esse é essencial, né. Esse não pode faltar. É uma combinação entre os dois, né? Máquinas mais modernas, com mais velocidades, e também colaborador, né? Bem capacitado e que tenha uma interação boa com a aplicação desses equipamentos. A combinação gera uma produtividade bem interessante. Então, eu acredito que no futuro, e sempre vai ter isso, novos equipamentos vão surgindo e vão melhorando a performance de construção e de produção dos produtos. Muito bom. Preço baixo é estratégia ou armadilha para a marca? Olha, nem sempre o preço baixo eu digo que é uma oportunidade interessante, né? Porque a gente pode cair na armadilha de ser um produto não tão bom, né? Aceitável. Eu acredito que é aquilo que a gente comentou um pouco anteriormente dos perfis, né? Então, perfil mais premium, você tem a possibilidade de trabalhar o valor do produto mais alto, né? Aí você já pega uma região mais de bairro, CD, você consegue ter uma faixa de preço menor e às vezes, muitas vezes promocional, né? Então, o preço baixo nem sempre para de forma geral, né, uma ideia interessante, né? O que o cliente realmente quer é ter o produto com qualidade, vamos dizer assim, né. Com certeza. Gil, o cheirinho de pão ainda é o melhor marketing do mundo? Eu acredito que sim, né, a gente quando eu vou num estabelecimento diferente, né, uma padaria que eu nunca fui, e que ingresso ali, já vê, sente o cheirinho do pão, já encanta, né. E a gente, quando eu trabalhei aí na parte de capacitação, formação, a gente pensava muito nisso, né, junto com as áreas comerciais, como trazer isso com mais força para o cliente, né, O porque, cheiro. geralmente, as padarias de varejo, né, elas ficam mais confinadas lá num setor à parte, separado, né, como trazer isso, né, para o cliente lá na frente, então
as questões das fornadas, hora a hora, né? Trazer aquele cheirinho de pão pro setor é indiscutivelmente acho que a melhor estratégia. Caramba, que legal. Que bom, né? Então, até para isso, tipo assim, já rolou muitas discussões de como trazer esse tipo de marketing, né? Que é o É. cheiro do pão para os clientes. E até me fez lembrar, eu vi esses dias, do lado, perto, próximo à minha casa tem uma casa de bolo, né? E sempre o cheiro de bolo vai na rua inteira, o cheiro de bolo. Você quer ir lá comprar bolo, é incrível. E aí eu observando lá a casa de bolo, fui comprar um bolo lá esses dias. Eles fizeram um sistema de exaustão, né? Que é onde sai o vapor de dentro do forno e eles levaram um sistema de exaustão que vai para frente da loja. Ela solta para a rua, que é justamente para o cheiro ir para chamar os clientes. Porque quando aquele cheirinho de bolo saindo do forno, você não tá nem pensando em comer bolo. Mas você vai querer ir lá comprar um bolo só pelo cheiro, né? Então, acredito que faz muito sentido pelo que a gente está conversando aqui. É estratégia Uma magnífica, boa né? estratégia. Quando eu vi, eu falei, nossa, que sacada, né? Muito Que boa. ideia boa. Que já colocou para o cheiro, já direcionar diretamente ao público. Gil, modernizar é perder essência ou evoluir? A modernização, ela não tem como fugir, né? Então, as origens lá, né, daquela panificação mais artesanal, né, da produção de bolos mais artesanais, elas são uma essência, né? Mas é indiscutível a questão de modernizar, né? Como a gente comentou, os equipamentos, né, que tem mais velocidade, equipamentos que fazem tipos de corte, tipos de acompanhamentos lá da fermentação, porque hoje em dia tem até a câmara de fermentação que você pode programar com tempo, enfim, isso não dá para fugir, né? Então a gente tem que fazer uso dessa tecnologia, né, avançada que se inseriu cada vez mais no contexto das padarias, né? Mas, por outro lado, também mantendo, né, a artesanalidade, pensando na questão das receitas, enfim, mantendo as origens, né? Sempre com ingredientes de qualidade e fazendo uso dessa tecnologia, né, para melhorar a produtividade e, consequentemente, também dando mais conforto ali na produção. Show. Muito bom. Faz sentido. Agora uma pergunta bem interessante, a gente fazendo uma tratativa sobre cada pão, né? A gente sabe que padronizar é importante. Sim, Mas para você, cada pão tem a sua alma? com certeza, né? Cada pão é diferente, né? E cada cliente tem o seu gosto. Eu, particularmente, tenho os meus preferidos, né? Então, desde a fermentação natural, o pão francês, pães recheados, pães folhados. Então, cada pão ali, dentro do seu formato, tem a sua essência, né? Então, é muito interessante isso, né? A sua composição, a sua característica, né? Até mesmo sua apresentação, né? Quando você monta um grupo de pães crocantes, por exemplo, italiano, baguete, pão rústico, fica magnífico, né? Então, aí você coloca um pão recheado ali no meio e já não orna, fica meio estranho e tal. Então, acho que cada pão tem a sua essência, né? E isso é importante da gente tratar ali na produção. E aproveitando, você me deixou curioso. Qual é o seu pão preferido? Na verdade, eu tenho três, né? Que eu gosto muito. Eu sou muito adepto do pão francês, né? E sou muito crítico, né? Porque, olha, é difícil, né? Eu falando lá na vila onde eu moro, né? Você encontrar um pão francês. Eu falo que é o pão francês perfeito, né? Que a gente Aham, até trabalha isso internamente. É uma busca diária. sim. Então, eu gosto muito do pão francês, apesar de ser difícil de se encontrar. Gosto muito de panetone. Não é porque a gente está se aproximando do Natal. Mas, por exemplo, um sortimento que a gente trabalha o ano inteiro e quando chega esse período do ano eu me acabo de comer panetone. Gosto de experimentar as marcas diferentes, vai surgindo, né? E aí acabo chegando em casa, você trouxe esse daqui porque, eu quero experimentar, eu quero saber se é bom, né? E eu também gosto muito de croissant, né? É meio chique, né? Mas também é um outro produto muito difícil, né? De se encontrar com uma Com a qualidade. qualidade, né? É,
da forma que deve ser feito, né? Da forma que deve ser Todas as feito. características, miolo ovalado, casquinha sequinha, né? Realmente. Exato. Legal, muito bom. E o bom e o ruim de tudo isso é que a gente fica muito exigente, né? A gente quer encontrar o melhor e aí fica naquela busca de encontrar para consumir e também de entregar, né? O melhor. Exato. Quem organiza o trabalho vende mais e sofre menos? Acredito que é uma pergunta muito óbvia, né? Então acho que eu vou modificar um pouco essa pergunta. Quais os melhores caminhos para ter uma organização de uma produção para que a gente sofra menos e entregue melhor resultado? Eu diria que é a disciplina. Então, disciplina aliada à organização ali diária, né? No que quesito a disciplina? Então, eu tenho a sequência de processos que eu devo seguir corretamente, e ali, na sua jurisdição, né, onde você está manipulando, produzindo, manter sempre organizado, né? Tem aquela questão do mise en place, separa lá os ingredientes, separa tudo certinho. Tendo, acho que essa disciplina constante e perene, eu acredito que isso facilita muito quando você está terminando um processo de um produto que já vai pular para outro, né? Então, para mim, a disciplina é fundamental, né? Nessa sequência de processos. Seguir a disciplina dos processos da panificação. Muito bom. Uma aula aqui, viu? Tô tendo uma aula aqui hoje. E quem ama o que faz, trabalha melhor, Gil? Com certeza, né? Acho que eu comentei aqui que eu tive a escolha, né, de ir por outros caminhos profissionais, mas sempre gostei de atuar em padarias, né? E sempre tive, graças a Deus, grandes oportunidades, né? De desenvolver trabalhos, né? De me empenhar e apresentar o melhor dentro do setor. Então, quando você gosta do que faz, né? Se apaixona por o que faz, com certeza você não trabalha, né? Você se diverte, né? Então, isso é importante. Muito bom. Eu também penso da mesma forma, né? A gente, na verdade, a gente não considera aquele um trabalho que seja aquele trabalho fardo, aquele trabalho não fica menos cansativo, o dia flui, o ano passa, o mês passa, você conquista muitas coisas, né? Então não fica aquele eu nem é um trabalho, né? Mas eu não considero assim um emprego, digamos assim, como se fosse meio que uma Ah, obrigação. A algo gente já maçante, faz, né? Ah, é, tem que ir hoje de novo, é mais ou menos isso. a gente já sai com o desafio em mente, já sabe o que tem que fazer, já sabe o que você tem que entregar, porque você gosta daquilo, né? E eu Sim, acho que todo mundo deve procurar fazer sempre o que gosta, né? Eu acho que quando você está numa profissão que você não se identifica com aquilo que você está exercendo, você deve procurar sim, outra área, né? Porque você tem que estar feliz onde você está. Não adianta você estar ali só para cumprir tabela, né? Que às vezes passa uma vida inteira e você não foi feliz naquilo que você está fazendo. exatamente. Muito bom, Gil. Sensacional. Agora eu quero fazer um bate-bola com você, que é eu bato e você devolve com uma palavra ou duas no máximo ali pra gente ser bem objetivo, tá bom? Um pão que deveria estar em toda vitrine. Pão doce com creme. Pão doce com creme? É, Muito bom. Uma prática antiga que você defenderia para sempre. ah, são os processos, né? Que eu comentei aqui. Eu acho que isso é o mais importante. Um hábito diário que mantém a qualidade do seu trabalho. A disciplina. Uma decisão de carreira que você mudaria se pudesse voltar no tempo. Eu não mudaria, né? Eu sempre tive na panificação e acredito que até fim da carreira, até me aposentar. Uma prioridade de treinamento para jovens padeiros hoje. Buscar conhecimentos iniciais, né? Isso é importante. Um indicador que monitora religiosamente na produção. Olha, esse é o que eu venho mais trabalhando, é a qualidade, Acima de tudo. acima de tudo. Uma rotina de abertura de loja que não pode falhar. Eu acredito que precisa ter aquele produto que o cliente vai buscar todo dia. Acho que eu não posso abrir um estabelecimento se aquele produto é o mais buscado, né, pelo cliente. Seria, eu acredito eu, nosso pãozinho francês daquele jeito, né? É, isso aí. Gil, uma palavra que define sua relação com o ofício. É a paixão pelo pão. É o que a gente comentou tudo aqui agora, né? É isso. É amar o pão.
E é amar, como você falou, né? Você ama fazer, mas também você ama consumir esses produtos, né? Você gosta de comer, gosta de entender cada ponto, a harmonização, a maciez, o aroma, a crocância. Porque eu já conheci muita gente que trabalha na panificação, mas não come pão ou não gosta muito de comer, né? Às vezes por questão de saúde mesmo, mas eu também sou desse tipo. Eu gosto de fazer, mas eu gosto muito de comer para entender, né? Eu acho que quando você passa a comer, consumir pães, você vai entendendo mais ainda sobre o seu trabalho, né? Nossa, aqui eu vou ter que buscar mais isso, um sabor mais amanteigado, uma suavidade mais aqui, uma casca mais crocante, enfim, né? Baseado Exato. no que você prova, você vai melhorando É as isso aí. suas características. Bom, Gil, basicamente é isso, tá? A gente agradece muito aqui por você ter vindo. É uma honra você compartilhar um pouco aqui da sua trajetória, da sua história de vida. Parabéns pelo profissional que você é. Tenho certeza que ao longo desses 32 anos aí, muita gente foi capacitada através dos seus conhecimentos, da sua paciência, da sua crença em querer que as pessoas também se formassem nessa área, né? Então você é um cara que inspira muitas pessoas. Parabéns aí pelo seu profissional. E mais uma vez, a Via Pane agradece e eu agradeço por você ter vindo até aqui hoje. Beleza? Muito obrigado, né? Eu agradeço imensamente, sou muito grato pelo convite, né? E a oportunidade de participar e como eu comentei anteriormente, é uma ferramenta interessante, né? De disseminar conhecimento, informação, inspirar as pessoas, né? Que é algo também que eu gosto muito, né? Você colocou muito bem, né? E só agradecer, né? Muito obrigado aí pelo convite e pela participação. Muito obrigado, Gil. Tamo junto, Obrigado. cara. Show. Pessoal, e hoje vamos encerrar o nosso podcast de uma forma diferente. Tem um texto que foi para as redes sociais essa semana, muito legal, achei interessante em estar compartilhando aqui com vocês. Vou fazer essa leitura. Disseram que as padarias iam acabar, que o futuro seria automático, gelado e embalado a vácuo, que bastava uma vitrine bonita, um aplicativo e um logotipo estrangeiro para enterrar séculos de tradições. Pois é, erraram o alvo. A panificação brasileira não só resistiu, ela contra-atacou, como nenhuma corporação estrangeira consegue copiar. Cheiro de pão quente, olho no olho e o poder de transformar uma esquina em lar. Enquanto eles falavam de escala, a gente falava com o cliente pelo nome. Enquanto eles desenhavam planilhas, a gente desenhava coração no cappuccino. Empresas estrangeiras chegaram com bilhões, mas esqueceram o básico: o pão precisa nascer nas mãos, não do marketing. Tentaram comprar afeto, mas o afeto não está à venda. O Brasil provou que a padaria não é ponto de conveniência, é ponto de convivência. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o pão venceu, e não com força, mas com alma. Davi não precisou de amargura para derrubar Golias, só precisou de propósito. Não é a primeira vez que alguém vem de fora tentar tomar o nosso mercado, e nem será a última. Hoje posso dizer que já sentimos o cheiro da vitória. Um cheiro que vem do forno, um cheiro que diz: a gente não precisou de milhões, a gente só precisou continuar sendo quem somos. Texto escrito aqui pelo nosso amigo Everton Santana, muito show, parabéns. E aqui, pessoal, encerramos mais um Pãocast Via Pane. Até o próximo episódio.